Olá, tudo bem? Hoje estamos na cidade de Porto Calvo, localizada no litoral norte de Alagoas, a 100 km da capital alagoana, Maceió. E ao falarmos desse lugar, nos remetemos imediatamente à figura de Domingos Fernandes Calabar. Para alguns, herói, para outros, considerado traidor. Para compreendermos melhor o contexto ao qual o Calabar está inserido, precisamos falar das invasões holandesas que ocorreram em Pernambuco no ano de 1630. Vale lembrar que o atual estado de Alagoas estava inserido na capitania de Pernambuco, que foi entregue ao capitão donatário Duarte Coelho no ano de 1534. E aqui a cidade de Porto Calvo foi um dos primeiros locais de povoamento dos portugueses no território alagoano. Os holandeses chegaram a Pernambuco em 1630. O seu objetivo era dominar a produção açucareira. Enfrentaram forte resistência e ficaram por 2 anos apenas na área em torno de Olinda e Recife. Até que a figura de Domingos Fernandes Calabar irá fazer a diferença. Poderia ser apenas mais um desertor que muda de lado, pois isso foi comum ao longo dos anos de guerra entre os holandeses e os luso-brasileiros. Entretanto, Calabar era um indivíduo de posses, um estrategista e muito conhecedor da região pernambucana. Inicialmente lutou contra a invasão dos holandeses ao nordeste brasileiro, porém, em 1632, passa-se para o lado dos holandeses, fato este que repercute até os nossos dias. E é por isso que estamos aqui, para compreendermos um pouco dessa história. Ao mudar de lado, sua cabeça é colocada a prêmio, mas somente no ano de 1635 que ele será capturado. Dentre as tentativas de captura de Domingos Fernandes Calabar, o seu primo foi contratado para executá-lo, para realizar o seu assassinato. Porém, o mesmo, aguardando Calabar em emboscada em um monte, ao avistar Calabar, se empolga, puxa sua espada e na descida tropeça e ao cair, a espada o atinge no peito e ali mesmo ele chega a falecer. Mas é somente no ano de 1635, em um cerco realizado pelos portugueses, quando os holandeses estavam sob o domínio do atual território de Porto Calvo, que Domingos Fernandes Calabar será preso. É trazido para esse local que estamos agora, que é conhecido como Alto da Forca ou Alto da Fossa. Ao ser preso, é julgado e condenado por traição. Sua pena, enforcamento. E além de ser enforcado, é esquartejado, tem o seu corpo esquartejado e as partes são pendurados em paus e tendo sua cabeça fincada em uma estaca. Os holandeses irão avançar sobre Porto Calvo e ao chegar aqui irão se deparar com esta cena. Os holandeses então irão juntar as partes do corpo de Domingos Fernandes Calabar, irão realizar o seu sepultamento, irão prestar honras militares a sua esposa e os seus filhos irão receber a assistência do governo holandês, em reconhecimento aos serviços prestados pelo mesmo. Mas a história dos holandeses prossegue aqui em Porto Calvo. Este local é o Porto das Barcaças, localizado também no município de Porto Calvo. Aqui, o açúcar da região era embarcado no rio Manguaba. Do rio Manguaba, ele descia até Porto de Pedras e lá era embarcado para a Europa. Mas temos aqui também um importante achado arqueológico dos últimos anos. No ano de 2015, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, realizando um estudo nessa região, encontrou um forte que foi construído pelos holandeses no ano de 1637. Esse forte ele fica na Ilha do Guedes, na outra margem do rio Manguaba.
Esse forte foi construído a mando do conde Maurício de Nassau. Quando os holandeses chegaram a Pernambuco no ano de 1630, eles permaneceram por muitos anos circunscritos à região de Olinda e Recife. E esta área de Porto Calvo foi uma região em que muitas batalhas alternaram o domínio do território. Momentos estavam sob o domínio dos portugueses e outros momentos estavam sob o domínio dos holandeses. Até que com a chegada de Maurício de Nassau em 1637, os holandeses passam a dominar essa região e estender o seu domínio até o Rio São Francisco e na cidade de Penedo, que o conde Maurício de Nassau irá construir um forte. Porém, o forte que foi construído em Penedo foi preservado. E desde o ano 2017, o IPHAN está realizando a sua restauração. Este achado arqueológico é de extrema importância para a história de Porto Calvo, história das Alagoas, história do Brasil e história mundial, pois é um patrimônio que representa um importante momento histórico da história do mundo. A projeção é que, após o término de restauração do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, este conjunto se torne disponível para acesso ao público. Possamos compreender melhor a nossa história, a história do nosso estado e a história do nosso país.